Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais esta live que estamos fazendo acerca de 2 aos Coríntios, o capítulo 8 e o capítulo 9. Nós temos colocado se estes dois capítulos, eles tratam de generosidade ou de prosperidade. Então nós já tivemos duas lives em que, na primeira live, demonstramos que o objeto do apóstolo Paulo, ao instruir a igreja de Corinto a respeito do assunto em 2 aos Coríntios 8 e 9, ele trata de prosperidade. Isso nós entendemos logo no primeiro verso. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. O que é que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto? Ele está usando a igreja de Macedônia como um modelo a ser seguido, em uma virtude muito específica, muito especial, a virtude da generosidade. Naquele primeira live, nós demonstramos que a igreja da Macedônia, ela se viu na oportunidade de manifestar a sua generosidade, observando que a igreja da Macedônia estava vivendo em uma condição muito especial, uma condição que para todos os efeitos seria motivo para que elas não manifestassem o dom da generosidade. Paulo, ele fala que as igrejas da Macedônia passavam por muita prova de tribulação. E também ele acrescenta que eles viviam em profunda pobreza. Mesmo assim, eles entenderam que a necessidade da igreja de Jerusalém era muito superior à necessidade que eles passavam. E eles fizeram o sacrifício de sofrer, de assumir parte das dores de Cristo. Paulo, que instruiu a igreja de Filipos, que fazia parte da Macedônia, ele havia escrito em Filipenses, no capítulo 1, verso 29, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo Jesus e não somente crerdes nele. Eles entendiam que o sofrimento que eles viviam, a prova da tribulação e a profunda pobreza deles, associado à oportunidade de manifestar a generosidade deles, era a manifestação da graça de Deus e uma oportunidade de sofrer por Jesus Cristo. Seguindo, temos uma segunda pergunta que foi respondida com a segunda live. O que moveu os macedônios a serem generosos? Quando Paulo vai diante da igreja da Macedônia e diz que Jerusalém está passando fome, eles perceberam que a situação de Jerusalém era uma oportunidade para serem generosos. Mas o que fazia com que eles fossem tão tocados pela situação de Jerusalém? Jerusalém era o berço do Evangelho. Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, ele disse: a salvação vem dos judeus. Os judeus, eles foram os portadores dos oráculos de Deus. As profecias do Antigo Testamento apontaram para o Cordeiro. Os primeiros discípulos foram judeus. Então a igreja nasce dentro desse ambiente do judaísmo. E o evangelho sai de Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judéia, vai para Samaria e se espalha por toda a terra. Nós devemos nos lembrar que quando o evangelho estava em Jerusalém e quando o Espírito Santo desceu sobre Jerusalém, eles estavam como que na sua zona de conforto. Mas houve uma grande perseguição
em Jerusalém, que veio com a morte de Estevão principalmente, e aquela perseguição fez com que o povo de Deus se espalhasse sobre a terra, e o evangelho chegou até a Macedônia, pelo apóstolo Paulo, que também pregou naquela região. Mas eles tinham este vínculo com a Macedônia, de forma que eles pregaram, sentiram naquela oportunidade a condição de manifestar a virtude da generosidade. E agora nós vamos responder à pergunta: o que Paulo ensinou à igreja da Macedônia para que eles fossem generosos? Qual era a instrução do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 8 e 5, falando acerca do testemunho da igreja da Macedônia, e não só fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Observa, a igreja de Macedônia, Paulo está falando para a igreja de Corinto, usando a igreja de Macedônia como um exemplo de como uma igreja deve agir na vontade de Deus. E Paulo, ele demonstra que quando a igreja da Macedônia ouviu a necessidade de Jerusalém, ela entendeu que ali havia uma oportunidade inestimável para servir a Deus e entregar uma oferta em dinheiro para a igreja de Jerusalém. Como que ela entendeu que entregar uma oferta a uma igreja era um serviço que ela estava prestando a Deus? Como é que ela fez? A igreja da Macedônia fez essa conexão. Porque eles não somente fizeram o que a gente esperava, Paulo instruiu. E nós vamos mais adiante explicar qual foi a instrução de Paulo, que, dada a igreja da Macedônia, desenvolveu neles a virtude da generosidade. Mas antes de explicar qual foi esse conteúdo que Paulo ensinou, nós vamos entender por que eles se deram a si mesmo e entenderam que servir a igreja de Jerusalém, levar uma oferta à igreja de Jerusalém, era servir a Deus. Vamos fazer uma digressão para que nós entendamos o que passava na cabeça da igreja da Macedônia. Eu quero que você siga comigo por um passeio pelas Escrituras, para que nós possamos entender por que atender às necessidades do santo é a oportunidade de servir a Deus. A Bíblia nos ensina, Jesus mesmo disse, que Deus é Espírito. Nós estamos falando, quando nós falamos de Deus, está contido na expressão Deus a Trindade. Quando nós olhamos para dentro da Trindade, nós enxergamos Deus o Pai, o Filho o Senhor e o Espírito Santo. Portanto, quando nós designamos Deus, tanto estamos falando do Deus Uno, que é a Trindade, quanto estamos falando do Deus Pai, que é Espírito. Assim como o Espírito Santo é Espírito. Quanto a Jesus, ele também era Espírito. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e ele era Deus. Então Jesus era Espírito. Mas ele se esvaziou, ganhou forma humana e hoje ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, ele tem o corpo humano, está sentado à direita do Pai. Quando ele ressuscitou, ele pediu para Tiago tocar nas suas feridas para mostrar que ele tinha carne e osso. Então ele hoje está na forma humana, sentado à direita do Pai. O Pai continua como Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Ok, Deus é Espírito. E o apóstolo Paulo diz que Deus vive em luz inacessível. Significa que ele está em lugar que nós, com o nosso corpo natural, não podemos chegar.
Quando Paulo vai até o terceiro céu, ele diz que ele vai em espírito. Quando João tem uma experiência por meio da qual ele escreve o livro do Apocalipse, ele vai até o terceiro céu, ele vai em espírito. O nosso corpo humano, a não ser que ele seja glorificado, ainda não tem condição de chegar até o terceiro céu. Deus é incognoscível. O que significa isso? Jó, ele escreve o seguinte, ele dá o testemunho quando ele passou a experiência dele, quando ele estava enfermo, e ele estava tentando entender o que Deus estava fazendo na vida dele. Jó escreveu assim: eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Bom você estar aqui comigo, Rita. Então veja bem, Deus é espírito, e Jó diz assim: e eu não consigo enxergá-lo. Deus é fora da matéria, é além da matéria, Deus é transcendental. Nós não temos condição de entender a natureza divina e nem conhecer quem Deus é se ele não se revela a nós. Deus só pode ser entendido se ele se propor a se revelar para nós. E ele se revela para nós por meio da Bíblia Sagrada, as Escrituras, a palavra de Deus. Então, Deus se revela para nós. O homem natural, ele crê em Deus, mas quando ele fala, eu creio em Deus, isso não resulta em novo nascimento para ele. O homem natural, quando ele diz, eu creio em Deus, ele não entra por causa disso no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus tem uma porta. Jesus é esta porta para podermos entrar no reino de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ele está dizendo, ninguém vem. Ou seja, para ir ao Pai, como se o Pai estivesse nas costas dele, para ir ao Pai tem que passar por ele. Então tem que passar por Jesus. A não ser que Deus se revela ao homem, e ele fez isto, nós não saberíamos quem ele era. Nós estaríamos ainda na ignorância de Deus. Mas Paulo chega à igreja de Filipe, à região da Macedônia, e ele explica que Deus manifestou a si mesmo na bendita pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o autor aos Hebreus, escrevendo acerca dele, diz que ele é a expressa imagem de Deus. O apóstolo João, falando acerca do que viu em Jesus, ele diz, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus era a expressão do Pai em forma humana. O Pai preparou um corpo para Jesus. Esse corpo, ele foi no ventre de Maria, uma mulher virgem, mas concebida pelo Espírito Santo. Então o corpo de Jesus foi constituído absolutamente santo. O apóstolo, João Batista, dando testemunho de Jesus, ele diz assim, e nele estava o Espírito Santo sem medida. Nós não conseguimos imaginar o que é um homem conter o Espírito Santo numa medida que é além da capacidade do homem absorver. O corpo de Jesus era absolutamente santo. O corpo de Jesus era tão santo que quando Jesus vai ao monte e ele se transfigura diante dos discípulos, os discípulos olham e por causa disso, tanto Pedro quanto João, eles dizem que eles viram a glória de Deus, e quando eles enxergam a glória de Deus, entenda, quando Jesus aparece com vestes brancas, quando Jesus aparece com o rosto como o sol, naquele momento, lá no Monte da Transfiguração, Jesus podia ter dito assim aos discípulos, olha, foi bom ter estado com vocês, mas logo na frente tem a cruz do Calvário, eu vou ter que passar pela morte, pelo sofrimento, por essas coisas todas. Vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo como eu estou inteiramente glorificado? Então eu vou pedir para o Pai subir. E ele volta para o lugar em que ele estava,
Porque a glória dele não havia nele pecado algum. Ele podia voltar ao Pai, mas é claro que ele não podia. Por quê? Porque quando ele se esvaziou, ele assumiu um compromisso com o Pai de ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, de fato, ele não podia subir. Ele podia manifestar a sua glória, como ele manifestou aos seus discípulos, mas ele não podia subir de volta, porque ele estaria desobedecendo o compromisso que ele fez com o Pai. Mas a evidência da sua glória, lá no Monte da Transfiguração, mostra que Jesus era absolutamente santo. Agora, se Jesus era santo, eu lhe faço uma pergunta. Se Jesus era absolutamente santo, se Jesus viveu na terra sem nunca ter praticado um único pecado, os religiosos tentaram Jesus de todas as maneiras. Aliás, quem primeiro tentou foi Jesus, foi o próprio Satanás. Levou o Espírito Santo, levou Jesus até o deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás veio a primeira, e veio a segunda, e veio a terceira, e na terceira Jesus nele disse: para trás de mim, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e está escrito, e somente a ele servirás. Então Jesus, ele não caiu na tentação de Satanás em nenhum momento, e ele também não caiu na tentação de nenhum dos religiosos. Ele era absolutamente santo. Aí eu faço uma pergunta para você. Se Jesus é santo, como é que ele morreu? Se Jesus é santo, como é que ele morreu? O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, então ele não tinha como morrer. A morte não tinha poder sobre ele. A morte não podia jamais cobrar a vida de Jesus. Jesus mesmo disse: a vida me pertence, eu dou e a tomo de volta. Quando ele orou ao Pai: ó Deus meu, por que me desamparaste? Por que é que ele estava naquele momento sendo desamparado por Deus? Por que que naquele dia, naquela hora, terceira hora do dia, o céu se enegreceu? Por que que aquele que estava comandando todos aqueles soldados olhou e falou: verdadeiramente ele era filho de Deus? Por que que toda aquela expressão? Porque que Deus se escondeu de Jesus na hora em que Jesus estava morrendo. Por que que isso aconteceu? Jesus chegou para João Batista e disse assim: João Batista, eu preciso ser batizado nas águas. João Batista disse: você está brincando comigo? Eles eram primos. João Batista sabia do nascimento de Jesus. A sua mãe teve um contato com Maria quando Maria ficou grávida de Jesus. E elas conversaram, e João sabia daquela conversa toda. João sabia que ele era o escolhido para preparar o caminho do Senhor. Agora, batizar Jesus? Por que que João Batista se recusou a batizar Jesus? Porque quando você leva o indivíduo para as águas, você está dizendo que ele está morrendo para este mundo. Quando você extrai o indivíduo das águas, você está dizendo que ele está ressuscitando de novo, ressuscitando. Se Jesus não tem pecado e ele vai descer sobre as águas, espera lá, vamos rebobinar um pouco. João Batista está nas águas do Jordão e ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí chegava o indivíduo e diz: o que devemos fazer, João? E ele diz: seja batizado. Então ele pega o indivíduo, batiza. Esse indivíduo é pecador. A morte está entrando na água. O pecado é como se o pecado tivesse indo para o fundo
da água, do fundo daquele rio. Quando ele levanta, o pecado ficou lá, porque a pessoa morreu, o salário do pecado é a morte. Figuramente, o pecado ficou dentro do rio. Agora Jesus vem sem pecado. E quando ele desce nas águas, ele está se identificando conosco. Quando ele desce nas águas, ele está, é como se ele estivesse pegando os nossos pecados. Quando Jesus está morrendo na cruz, eram todos os nossos pecados colocados sobre ele. No Antigo Testamento, quando você cometia um pecado e você queria o perdão de Deus, você tinha que pegar um cordeiro sem mácula, sem defeito. Tinha que colocar a mão sobre o cordeiro, transferir o teu pecado para o cordeiro. O cordeiro era degolado e você era perdoado, porque o cordeiro morreu no teu lugar. Você devia morrer, mas como você transferiu o teu pecado para o cordeiro morreu no teu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando ele estava morrendo, você e eu estávamos colocando as nossas mãos sobre ele e transferindo o nosso pecado sobre ele. Quando Deus entrega os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele manda o povo fazer um círculo em volta. E disse assim: não passe para cá do círculo, porque se vocês passarem, vocês vão morrer. Eu não entendo por que Deus mandou passar um círculo. Porque quando Deus apareceu no Monte Sinai, o monte trovejou, o monte balançou e o povo saiu correndo de medo. Nem precisava do círculo. A santidade de Deus nos faz correr de medo. Mas quando Jesus morreu, nós colocamos o nosso pecado e depois nos afastamos. Porque Deus descarregou sobre Jesus a ira dele. Por isso que Deus fechou seus olhos, porque naquele momento o castigo que nos traz a paz foi derramado inteiramente sobre ele. Ele recebeu tudo o que nós merecíamos. Cada açoite que ele recebeu, cada espinho que penetrou nas suas mentes, cada cravo nas suas mãos e nos seus pés, a suportar a dor da sede esticado naquela cruz, quando a morte foi a vida foi esvaindo dele, e ele disse: agora eu entrego o meu espírito. A morte, ele recebeu na morte todos os nossos pecados. Nós podemos dizer que quando Jesus morreu, ele morreu porque nós somos culpados da morte de Jesus. Nós, a partir de Adão, nosso representante legal, Jesus, nosso representante legal, mas todos pecaram, disse Paulo. A partir de Adão todos morrem, portanto todos pecam. E os nossos pecados foram as razões pelas quais Jesus teve que morrer. Agora, ali era um tribunal. Deus olhou para o túmulo e disse assim: ok, Espírito Santo, o Pai falando com o Espírito Santo, me diz uma coisa, Jesus morreu, ele nasceu santo, nasceu, ele viveu em santidade, viveu. Aí o Pai dá um comando para o Espírito Santo. Então fazemos o seguinte: você vai até lá onde ele está e examina. Ele tem 3 dias para ficar lá embaixo.
Eu quero que você examine ele. Se tiver uma mancha que lhe pertence, ele não sai de lá. Pensa Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, como uma panela em que você põe a comida e queima a comida. E aquela crosta suja gruda na panela. Aí você limpa a panela, limpa. Aí você olha para a panela e ela está como nova. Aí você fala assim, não dá. Vai que tem alguma impureza aqui. Aí você pega aquela panela e chama alguém da qualidade e diz assim, eu quero que você examine essa panela com todo o aparato científico para ver se na física ou na química existe algum traço de impureza nessa panela. Ele vai e faz toda aquela experimentação na panela e chega à conclusão que minúsculo, existe alguma coisinha que poderia estar quimicamente agregado naquela panela e ele toma uma decisão radical. Ele vai passar aquilo pelo fogo. E ele passa aquilo pelo fogo e desfaz aquela panela e refaz aquela panela e o fogo tira toda a impureza da panela. Porque a Bíblia diz que aquilo que não pode ser purificado pelo sangue é purificado pelo fogo. Então ele arranca toda a impureza a partir do fogo. Aí ele volta e chega para aquela pessoa e diz assim, aqui está a tua panela, ela está com atestado de qualidade, não há nenhum tipo de impureza. Aí a pessoa pergunta, ok, muito obrigado, eu gostei que a panela está agora. Quanto custou o teu trabalho? $1 milhão. Que $1 milhão? Sim, mas pera lá, explica isso, como é que eu vou pagar $1 milhão por essa panela? Ele falou, olha, ela teve que passar pelo fogo, eu tive que desfazer e fazer tudo de novo, eu estou atestando, então aqui está o dinheiro porque ela vale o que você fez. A mesma coisa foi o Espírito de Deus. Ele chegou diante de Jesus no túmulo e não enxergou nem Jesus, nenhuma impureza. Por isso que lemos em Romanos capítulo 1, o versículo de número 4. Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. O Espírito de Santidade aqui é o Espírito de Deus. Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Significa que naquele momento ele estava justificando o pecador. Ele estava justificando o pecador. Ele estava naquela hora, é isso que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz aos povos e aos gentios, o qual, Romanos 4:25, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas quando ele ressuscitou, nós vivemos por causa dele. Ali foi a troca. Ele pegou a nossa vida e levou para a morte. Agora nós devemos pegar a vida dele e vivermos ressurreto, uma nova vida, uma nova criatura. Então, a Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, Lucas, capítulo 24, 50 e 51, diz assim, presta bem atenção nessa passagem, porque ela é altamente reveladora. Diz assim, então, Jesus os levou quem? Os discípulos para Betânia, e erguendo as mãos, quando Moisés erguia as mãos, era a bênção araônica. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Era a bênção araônica. E ele levantou as mãos, os abençoou. Por isso que Paulo escreveu, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por quê? Porque ele nos abençoou. Nos abençoou. Mas o texto diz mais. E aconteceu que, enquanto os abençoava, está no gerúndio, enquanto a bênção acontecia, ele ia se retirando deles.
ele ia sendo elevado para os céus. Deixe-me te dizer uma coisa. Aí, Paulo instruiu tudo isso à igreja de Corinto, à igreja da Macedônia. Por isso que a igreja da Macedônia, ela se tornou em uma igreja generosa. Olha uma coisa. O salmista, ele nos dá uma revelação. E essa revelação que ele nos dá explica esta passagem que Jesus, me parece que é o Salmo 24. Vamos ver. Salmo 24. Presta bem atenção nessa palavra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Agora presta atenção, vai dizer de novo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Agora, presta bem atenção, não se perca nisso. Jesus está subindo e abençoando. Tem pessoas que têm dificuldade de orar. Houve uma época que eu tinha grande dificuldade em orar. E aí eu percebi uma coisa acerca de homens que oram. Não sei se você já esteve do lado de homens que oram, mas oram mesmo. Eu conheci um que orava, ele ajoelhava e orava 5 horas seguidas de joelho. Quem ia com ele já levava uma almofada, porque não aguentava. Não aguentava ficar 5 horas com aquele cara orando. Mas ele ficava de joelhos 5 horas orando. E eu percebi que quando você tem um homem que ora, e você entra do lado dele, é como se em cima dele tivesse uma janela no céu, uma porta no céu. E quando você entra do lado dele, a tua oração sobe com uma facilidade impressionante. Aí eu encontrava muitos homens assim, então eu aproveitava a carona, né? Porque ele entrava para orar e eu entrava junto com ele, ficava do ladinho dele. E ele orava, e eu aproveitava e mandava a oração para cima. Eu creio que as orações que Deus mais me atendeu foi ao lado desses homens que oravam, porque eu entrava no túnel. Agora, presta atenção. Jesus está abençoando e subindo. Abençoando e subindo. Se ele está abençoando e subindo, isso aqui é um túnel. Um túnel. Se ele está abençoando e subindo, o túnel se conectou a Deus. Então vamos fazer a figura aqui. Presta atenção. Aqui está Jesus subindo. Esse túnel se conectou a Deus. Aqui em cima é o terceiro céu. Aqui embaixo é o primeiro céu, a terra. E aqui tem um tubo e tem um buraco aqui, porque ele subiu abençoando. Agora, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo está derramado sobre nós. Agora o salmista diz assim: portas, levante a cabeça. Qual é a cabeça? A nossa cabeça é a porta. Porta. A nossa cabeça é a porta. Jesus disse: eu farei de vocês casa de oração para todos os povos. A nossa cabeça é a porta do céu.
Nós somos a habitação do Espírito na terra. Há uma conexão. Quando Jesus abriu o espaço, por isso que a Bíblia diz que nós chegamos diante de Deus pelo Espírito Santo, por causa de Jesus, porque ele abriu e conectou conosco. E aí diz, ó, portal eterno. O que é o portal eterno? É o espírito humano que se une ao Espírito de Deus e só torna um com ele. Então nós somos a porta e nós somos o portal eterno. Quando nós entendemos esta verdade, nós somos a porta e nós somos o portal eterno. Era isso que Paulo ensinava à igreja de Macedônia, para que eles se fizessem generosos. A justificação é a confirmação dada por Deus que o pacto das obras, praticado por Jesus em perfeita obediência, foi cumprido cabalmente, sendo agora a vida eterna um direito inalienável de todo aquele que crê em Jesus. Por quê? Porque ele se conectou. Essa conexão não se perde mais. É por isso que Paulo escreve, levanta você de dentre os mortos, quer dizer, levante a tua cabeça, o portal, levanta, você é a porta, e quando a porta levanta, o portal também se levanta, o homem interior também se levanta, porque a porta se levantou. Por isso que, quando Deus chega a Ezequiel, ele diz, filho do homem, põe de pé e eu falarei contigo. E ele se colocou em pé. Deus resgata a nossa dignidade, porque ele pegou os nossos pecados e enterrou para sempre, lançou para sempre de longe de nós. Ele nunca mais vai enxergar os nossos pecados. Agora ele enxerga Cristo em nós. Ele enxerga Cristo em nós. A justificação, o primeiro Adão falhou, o segundo triunfou. O segundo triunfou. Isto que significa ele subir, levando as bênçãos de Deus. Ele foi exaltado sobre todo nome. Cristo, ele recebe adoração e autoridade divina. E nós estamos intrinsecamente ligados com Cristo. A igreja da Macedônia as igrejas da Macedônia tinham aprendido esta verdade do apóstolo Paulo. Eles tinham entendido que quando Jesus subiu, abriu um canal, e a igreja estava conectada ao canal, porque a igreja é corpo e Cristo é o cabeça. E quando a igreja levanta a sua própria cabeça, quer dizer que quando ela conscientemente, ela se coloca no lugar, por amor, porque quando nós lemos acerca dos macedônios, diz que eles voluntariamente se entregaram para esse propósito, para esta obra, para essa generosidade manifesta em levantar recursos para a igreja da Macedônia. Nós temos que entender a obra de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nós andamos de cabeça baixa, como se ainda tivéssemos pecados nos atormentando, quando na verdade os pecados já foram todos lançados sobre Jesus. Quando Jesus chega à igreja de Éfeso que perdeu o primeiro amor, ele diz, lembra de onde você caiu? Ele não está pedindo para lembrar dos pecados. Nós não temos condição de lembrar dos nossos pecados e vou explicar por quê. Jeremias está dito, o meu povo cometeu duas maldades. Qual é a primeira maldade, César? A mim me deixaram. A mim me deixaram. Essa é a primeira maldade que um homem comete. E a segunda maldade, César? A segunda maldade,
cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Quando aquela mulher adúltera foi lançada aos pés de Jesus, todo mundo estava vendo o pecado de adultério daquela mulher. Mas para Jeremias é apenas cisternas rotas que não retêm água. O primeiro pecado é abandonar o Senhor. O resto é o resto. Mas nós damos tanta importância ao resto que andamos de cabeça para baixo. Andamos olhando para o chão. O livro de Provérbios diz que nós devemos olhar de frente, olhar para frente. E isso é um termômetro espiritual. Se nós não somos capazes de olhar olho no olho as pessoas, é porque a nossa consciência está pesada e a nossa cabeça se inclina. Mas quando nós deixamos toda a carga da nossa ansiedade diante do Senhor, a nossa cabeça se levanta e nós somos ó portas. E nós somos os portais. Agora, quando você ver crente andando na terra, imagine como se tivesse um foco de luz, um túnel, descendo e subindo sobre aquele cristão andando sobre a terra. E Paulo diz, e o Espírito Santo é derramado, é um derramar contínuo, é um derramar incessante, é um derramar que nunca acaba. Assim como Jesus subiu e foi abençoando, essa bênção nunca acaba, essa bênção fica, essa bênção permanece, e nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É por isso que Paulo chega à igreja de Macedônia e fala assim: mas a todos quanto recebera, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu não sei se você já caiu na sua consciência o que significa esse texto. Quando o filho nasce do ventre da mãe, qual é a primeira missão dada ao pai? Ele tem que sair do hospital, se dirigir até o cartório e registrar o filho em nome dele e da sua esposa. Existe um cartório celestial. Para que você entre nesse cartório celestial, em que há um livro chamado Livro da Vida, você precisa receber Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz, entender que ele morreu no teu lugar e ressuscitou para te justificar. E quando você aceita esta obra da cruz, você recebe o poder de se tornar filho de Deus. O teu nome, que já estava escrito, você não sabia, mas você agora tem consciência, o teu nome está escrito no livro da vida. E a palavra de Deus diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele está convosco, ele habita convosco e estará em vós. Qual é o endereço de Deus? O primeiro endereço de Deus foi no Jardim do Éden. Ao final do dia, ele vinha visitar Adão. O segundo endereço de Deus foi o tabernáculo de Moisés. Ele disse, faço um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês, naquele tabernáculo, no santíssimo lugar, aonde fica a Arca da Aliança. O terceiro endereço de Deus somos nós. Eu tenho chamado o terceiro endereço de Deus de casa de veraneio. O Espírito Santo habita em nós, Jesus está sentado à direita de Deus, e de vez em quando ele fala assim, deixa eu descer e ir a alguma casa de veraneio, para eu espreguiçar um pouco, sair desse trono onde eu estou sentado, deixa eu ir lá passear um pouco, viver um pouco a vida de alguém. E aí a manifestação da glória de Deus desce sobre nós, porque o Espírito de Deus nos colocou em ordem e nós podemos receber a própria visitação do Filho de Deus, nesse sentido, casa de veraneio. Ele nos fez
família de Deus. O apóstolo Paulo, para explicar o que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele escreve em Efésios capítulo 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros nem peregrinos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um negócio aí no mundo que está matando muita gente. Ok. Ele está obrigando o povo a ficar em casa. Ok. Está dificultando o trabalho, levando muitas famílias à falência. Ok. Mas seja lá o que isso está fazendo, ele só está declarando que essa terra não é a nossa morada definitiva. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele diz que a criação é a terra, os montes, os mares, os rios, os peixes, os animais, as aves, as árvores. Essa é a criação de Deus na terra. Está gemendo na expectativa da manifestação do Filho de Deus. Tem muita gente que tem medo de terremoto. Quando acontece um terremoto, a terra balança. Eu não sei se você lembra aquele brinquedo de pequeno, 2 bolas, e você batia. E a bola batia, uma na outra, e batia em cima e batia embaixo, e batia em cima e batia embaixo. Você não podia ter medo, porque se você mexesse um pouquinho, aquela bola ia bater no teu braço e doía. Então, quando o terremoto está batendo na terra, está movimentando a terra, ele está dizendo: Filho de Deus, vai embora logo, eu estou cansado da corrupção da terra, vai embora logo. É como se ele falasse: sobe logo, sobe logo, sobe logo. Quando um maremoto, um tsunami chega na terra, é como se ele dissesse assim: Filho de Deus, sai dessa terra, sobe logo. É como se ele quisesse dar uma ajuda. Vai, sobe daqui, porque se vocês não subirem, a terra continua debaixo desse gemido, dessa incapacidade de ser aquele propósito eterno de Deus. Aí o apóstolo Paulo fala: por isso que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Essa terra não tem nada que consegue nos apetecer, não é nada que consegue nos encantar, nada que consegue nos maravilhar, nada que consegue tirar a nossa mente da Nova Jerusalém. E ele continua: e vocês são concidadãos do santo, e sois a família de Deus. Paulo disse isso à igreja de Tessalônica, de Filipos, as igrejas da Macedônia. Ele dizia: vocês são família de Deus. De maneira que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Um membro é honrado, todos são honrados por ele. Aí, João, o apóstolo, ele é radical, ele é 880. João, o apóstolo, quando você lê as epístolas dele, você fala assim: será que eu sou crente? Será que eu nasci de novo? Porque se a coisa é do jeito que ele está escrevendo aqui, a coisa é complicada. João escreveu assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, que está enxergando, não pode amar a Deus que não vê. É incompatível. É incompatível eu amar a Deus e desprezar o meu irmão. Eu amar a Deus e criticar o meu irmão. Eu amar a Deus e ignorar o meu irmão. É incompatível. A igreja da Macedônia, quando soube
quem era a igreja da Macedônia? Uma igreja que estava passando uma grande prova de tribulação. Quem era a igreja da Macedônia? Uma igreja que estava passando grande pobreza, extrema pobreza. Mas eles ficam sabendo que a fome de Jerusalém era ainda maior. E aí, eles lembram de Paulo dizendo: se o membro sofre, todos sofrem com ele. Dali nasce a generosidade daquela igreja. Ela não podia ter uma consciência limpa, sabendo que tem um irmão sofrendo e não fazer nada para o alcançar. Ela não podia ter esse tipo de fé. Ela não podia se ver mentirosa, dizer que ama a Deus que não vê e rejeitar o irmão a quem ela vê. É incompatível. Hoje tem uma corrente que diz assim: o que importa é aceitar Jesus como Salvador, eu não preciso congregar em uma igreja local. A minha casa é uma igreja. O que é uma igreja? A palavra igreja é congregação, assembleia. Quando Paulo escreve 2 aos Coríntios, capítulo 12, ele diz assim que a igreja, ela é um conjunto de características que a definem. E quando a gente olha para a igreja como esse conjunto de características, ela tem um corpo ministerial, ela tem pessoas dotadas de dons, ela tem pessoas padecendo necessidades, e ela tem pessoas indecorosas. Se você declarar a minha casa é uma igreja, então eu teria que encontrar dentro da tua casa apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres no mínimo. Eu teria que encontrar na tua casa pessoa que tem o dom da fé, o dom de curas. Eu teria que encontrar dentro da tua casa pessoas que têm o dom a virtude da generosidade, o dom do socorro. Eu teria que encontrar dentro da tua casa alguém que está padecendo necessidade. Eu teria que encontrar dentro da tua casa alguém que é indecoroso. Eu teria que encontrar dentro da tua casa. Não é possível. A igreja é maior do que esse mundozinho que você criou. É muito maior do que isso. Eu não sei quantos quilômetros havia entre a igreja da Macedônia e a igreja de Jerusalém, mas para a Macedônia levar dinheiro para a igreja de Jerusalém era como se tivesse que contratar um poderoso exército para impedir que eles fossem assaltados no meio do caminho. Era como ter que contratar no dia de hoje um caminhão blindado para colocar o dinheiro e conseguir cruzar as estradas perigosas. Mas eles correram aquele risco porque eles entendiam que a igreja não era o mundozinho pequenininho deles. Era muito maior, muito mais abrangente, muito mais grande do que isso. Por conseguinte, a igreja da Macedônia entendeu e por isso ela se colocou em auxílio à igreja de Jerusalém. E Paulo está instruindo a igreja de Corinto a fazer o mesmo. A igreja da Macedônia entendeu que há somente um corpo e um só Espírito. Por que é que nós congregamos em uma igreja local? Paulo explica a necessidade de congregarmos. Ele diz em Romanos, no capítulo de número 12, aliás, no capítulo de número 1, ele diz assim: porque muito desejo ver-vos, verso 11, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é,
para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Não existe fé fechada num mundozinho pequeno. Esses dias em que nós estamos sendo impedidos de congregarmos na nossa igreja como fazíamos antes, a igreja está vindo até nós, seja pelo Zoom, pelas essas coisas que fazem a conectividade. Então nós podemos ainda assistir o culto, o pastor ministrando, podemos assistir a escola bíblica dominical. Aí vem o Senhor e diz assim, Malaquias, vem o Senhor e diz assim, Malaquias, vem o Senhor e diz assim, Malaquias, ele diz assim, registrado em Malaquias. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, Paulo dizendo, essa companhia não pode, nós não podemos abrir mão dessa companhia. Nós temos que confirmar uns aos outros. E aí diz, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. E aí, o livro termina dizendo que o Senhor fará separação. E outra vez verei a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Imagine essa pandemia, um grande filtro de Deus. Está todo mundo indo na igreja. Está todo mundo cultuando, festa, alegria e tudo mais. Agora o Senhor fala, vamos ver quem realmente é crente. Eu vou pôr todo mundo dentro de casa. Mas quem é crente continua ligado no mesmo corpo. Quem não é crente, larga a mão. Esse negócio de ir na igreja era só emoção, era coisa do dia. Então ele não procura a condição do seu pastor, ele não procura saber como estão as atividades da igreja, ele passa a ignorar tudo o que está acontecendo lá. Por quê? Porque ele nunca esteve de fato ligado. Porque quem tem o Espírito de Deus, quando um sofre, todo sofre, quando um está alegre, todo está alegre, se um está padecendo necessidade, ele estende a mão. Era assim que a igreja da Macedônia, por isso que eles pediam com muito rogo que eles pudessem ajudar a igreja de Corinto. Eles lembravam das palavras de Jesus, misericórdia quero, e não holocaustos. Eles lembravam da parábola do bom samaritano, vai e procede tu de igual modo. Eles se lembravam que o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Este é o sentido da igreja da Macedônia, que servia de exemplo para a igreja de Corinto e está servindo de exemplo para nós nesses dias de pandemia em que estamos apartados uns dos outros. Neemias, quando tinha que reconstruir o muro e estava todo mundo apartado um dos outros, ele dizia, e será que quando ouvir o grito, todos se ajuntem? E quantos pastores hoje estão dando o seu grito e ninguém está prestando atenção mais nele? Porque não se sente mais conectado. Porque não tinham percebido, quando estavam juntos, que o que fazia conexão não era o estar junto no mesmo lugar, mas estar junto por ter o mesmo Espírito, um só corpo e um só Espírito. É isso que caracteriza uma igreja. Tanto a igreja local quanto a igreja universal. Tanto a igreja daqui quanto a igreja de acolá. A presença gloriosa do Espírito de Deus que está em mim, que está em você, que está em nossos irmãos sobre toda a face da terra. Que nos faz ser um único corpo, uma única identidade, onde o cabeça é Cristo. E essa era a conexão que fazia a igreja de Macedônia exemplo para a igreja de Corinto. E nós vamos chegar na igreja de Corinto, no próxima live, para responder uma pergunta.
como é que os coríntios entendiam o mundo espiritual e o mundo natural. Como é que os coríntios entendiam esses dois mundos? E aí nós vamos entender, a partir da compreensão de como eles entendiam esses dois mundos, nós vamos entender por que a igreja de Macedônia se tornou um exemplo para a igreja de Corinto. Amanhã nós vamos responder essa pergunta. Como a igreja de Corinto devia integrar o mundo espiritual com o mundo natural. Por que nós estamos falando do mundo natural? Porque a igreja da Macedônia pegou dinheiro, cacau, dinheiro, juntou notinha em cima de notinha e levou material, coisa material. Isso faz parte do reino de Deus, para atender a necessidade de uma igreja que passava fome, mesmo eles sendo pobres. Eles entenderam que a pobreza da igreja de Jerusalém era ainda maior do que a pobreza da igreja de Macedônia. Então eles encontraram do sacrifício deles um recurso para encaminhá-los para lá. Eles tiraram do mundo material para atender uma necessidade material, natural. E Paulo tem que ensinar esta verdade à igreja de Corinto. Por isso, a importância de nós entendermos o testemunho da igreja da Macedônia. E assim, nós estamos encerrando essa live com essa pergunta. Como os coríntios deviam integrar o mundo espiritual com o natural? Foi muito bom ter você aqui comigo, Rita. É muito bom poder transmitir a palavra de Deus. Estamos, então, encerrando esta live. Que o Senhor seja louvado.